Ô, embaixador, a Patrícia Vieira aqui de Belo Horizonte joga uma pergunta fácil aqui para o senhor. O que o senhor achou dessa história toda dos Estados Unidos entrarem na Venezuela, e se havia outra maneira de se resolver isso, dado que por anos a situação continuou aparentemente inerte ali, né? O que aconteceu na Venezuela é mais um exemplo dessa falta de regras, né? Toda a Carta das Nações Unidas desrespeitada, a soberania das nações desrespeitada e a captura do presidente da maneira como foi feito. Isso não existe, né? Do ponto de vista da política Uhum. internacional, é uma coisa surpreendente, né? E mostra o poder avassalador dos Estados Unidos em comparação com outros países, né? E agora, acima, além de tudo isso, você tem uma situação esdrúxula, porque você tira o presidente do país e permanece o regime. Quer dizer, Uhum. o regime bolivariano lá na Bolívia continuou. Quer dizer, houve, por pressão americana, a liberação de alguns presos, mas alguns são presos, são soltos e depois logo presos. E o que interessava aos Estados Unidos, ele até se referiu a isso no pronunciamento que ele fez no Congresso americano agora, foram as 800 mil toneladas de barris de petróleo que a Venezuela está entregando para os Estados Unidos, que as empresas americanas, né? E os Estados Unidos que recebem esse dinheiro e diz que ia repassar para a Venezuela, né? E você teve com essa coisa da Venezuela um efeito que também eu acho estava previsto pelos americanos, né? Que foi a consequência sobre Cuba, porque a interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba está gerando uma situação impossível em Cuba, né? Porque ninguém pode fornecer petróleo à Venezuela, está acabando o combustível lá, e a situação humana lá na Venezuela em Cuba está se deteriorando tremendamente, né? Por causa Uhum. dessa política americana em relação à Venezuela. Eu acho que lá em Cuba também vai haver, de alguma maneira, mais uma interferência americana nos assuntos aqui latino-americanos. Em relação à Venezuela, só para não perder o gancho, faltou o governo brasileiro, os governos brasileiros, né, porque isso durou bastante tempo, fazer o quê? Bom, você tem aqui no Brasil um problema sério nos últimos 20 anos, que foi a influência da ideologia na política externa, né? Você lembra que em 2003, né, o presidente Lula convocou uma reunião de presidentes aqui, depois de 20 anos, né, o Fernando Henrique tinha convocado duas reuniões, depois de 20 anos, o presidente Lula convocou essa reunião, e aí o grande astro dessa reunião foi o Maduro, né? Foi recebido com Uhum. tapete vermelho, todas as homenagens e tal. Depois teve o episódio das eleições, em que o Brasil era um dos garantidores, né, do acordo lá de Barbados. Nada aconteceu. E o Brasil, mais recentemente, quando entraram os Estados Unidos, o Brasil ofereceu até uma mediação que não foi nem respondida pelos Estados Unidos, entendeu? Então, o Brasil não tem cacife para entrar numa situação complicada como essa, né? Dan? Eu estava aqui pensando, mas tinha outras perguntas sobre o embaixador. Eu uma vez estava em Portugal fazendo espetáculo, e daí fui recebido pela embaixada lá, e bati vários papos com o embaixador mais de uma vez. E eu lembro dele me falar assim: olha, Dan, tem país, eu perguntando sobre a vida de vocês, né, o cotidiano de trabalho, que eu sempre fico curioso. Tem países que é moleza ser embaixador, não acontece nada, você fica lá tranquilo e tal. E tem países que é problema, porque acontece o tempo todo. Aí eu fiquei curioso de perguntar ao senhor qual foi o seu momento mais complicado no trabalho como embaixador. Olha, isso que você falou é verdade, viu? Na maioria dos É. casos, os embaixadores passam pelos postos, né? E você tem uma eleição, tem alguma coisa, e nada muito grave acontece. Eu tive uma oportunidade, né, um desafio, quando eu estava em Londres, nos 5 anos que eu estive lá, aconteceram cinco coisas, não uma só, cinco coisas. Primeiro teve a eleição roubada, né, do Bush contra o Al Gore, que a gente acompanhou de perto aquilo lá, a Suprema Corte, tudo que aconteceu. Depois,
aconteceu o 11 de setembro, as torres lá de Nova York, que foi uma mudança na sociedade americana. Depois a guerra do Afeganistão, depois a guerra do Iraque e, finalmente, a eleição do Lula, no, de esquerda, né, com um governo de direita, o Bush, lá nos Estados Unidos. Então, para mim, como dizem os americanos, né, never a dull moment, né? Nada, nenhum momento tranquilo. Teve 5 anos de grandes turbulências que não deixou a embaixada parar um minuto para tentar, além dos programas que a gente tinha lá, ainda tinha todos esses problemas geopolíticos, né? Na época não se chamava assim, que aconteceram durante o meu período lá em Washington. Bom, aliás, deve estar sendo um período difícil para embaixadores mundo afora, né? O pessoal deve estar trabalhando, o telefone deve estar tocando o tempo todo, né? Imagina com essa confusão toda, o cara é acordado de madrugada, não sabe nem o que está acontecendo, né? Pior só o cara que faz o cálculo das tarifas, né? Esse é o cara que mais tem sofrido. Que no mesmo produto, a cada semana ele tem que mudar a taxação do produto que ele vende, que ele tem que recolher. Esses são os caras que mais trabalham no mundo hoje em dia, cara.